O depoimento dele foi dirigido tendo em vista entender a estrutura do serviço de fotografia, como se dava o encaminhamento de pedidos de fotos, que tipos de usos se faziam dos documentos, que sistema de inscrições foi criado nesse serviço, como era o controle de produção e de arquivamento de fotos, etc. A primeira noção sobre o serviço foi estabelecida a partir dessas investigações, a de que o serviço foi centralizado num único laboratório até pelo menos o ano de 1946, quando o primeiro fotógrafo, contratado ainda por Oswaldo Cruz, se aposenta. Considerando os primórdios de funcionamento do IOC ainda pequeno, institucionalmente pouco complexo, concluímos que as imagens eram produzidas e arquivadas nesse serviço, embora participassem ativamente das atividades executadas por todos os outros serviços do IOC. Percebemos que para compreendermos o vínculo das imagens com as atividades, devemos seguir o caminho contrário, das imagens às atividades, partindo de indícios existentes no sistema de inscrição e arquivamento realizado então. Portanto, essa documentação associada ao arquivamento das fotografias, ainda nas mãos do produtor, em forma de fichas catalográficas, de fichas de controle, de fichas de arquivamento, são fontes importantíssimas para um estudo documental, levando em conta o entendimento do contexto de produção das imagens nos trabalhos realizados. Outro movimento nesse processo é partir de outros tipos documentais que se utilizaram de fotografias, relatórios, artigos, publicações, para ligar esses fios soltos, ou seja, considerar os produtos de certas atividades na sua conexão com o arquivo fotográfico, constituído na época de operação do serviço de fotografia. Uma forma de sabermos que as fotografias tiveram relações com certas atividades é conhecermos os documentos fotográficos em produtos provenientes dessas atividades. É o que chamam de documentos fotográficos na sua situação de comunicação, ou seja, o documento em uso aplicado a uma realidade, que torna cada reprodução fotográfica única e, ao mesmo tempo, sempre um novo documento, a despeito de ser uma cópia, pois que é atrelado a uma situação de uso ímpar. O que de mais interessante o estudo da conexão das fotos com as atividades do IOC tem nos feito perceber é o papel do arquivo organizado ainda pelas mãos do produtor e seu sistema de inscrições informacionais como peça importante de inteligibilidade sobre os usos das imagens no passado institucional. Quanto tempo eu tenho? Há 3 anos estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa aprovado em edital do CNPq e da COC, tendo em vista investigar o papel dos desenhos científicos nos trabalhos desenvolvidos pelo IOC também. No movimento semelhante ao realizado em relação às fotografias, o projeto, abre aspas, a imagem a serviço do conhecimento, estudo de casos sobre desenhos científicos nos arquivos históricos sob a guarda da COC, fecha, tem por objetivo aperfeiçoar a representação informacional de desenhos científicos integrantes de arquivos por meio da análise das funções da ilustração científica realizada pelo IOC e do estabelecimento de metodologia para a análise tipológica desses documentos. Tem como objeto os desenhos provenientes da pesquisa entomológica desenvolvida no Instituto e que hoje integram o nosso acervo arquivístico histórico. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em 2 vertentes. Em uma delas, empreendemos uma análise documental nos arquivos selecionados para buscar informações sobre os desenhistas contratados, os cientistas que também atuavam como desenhistas de suas pesquisas, os vínculos que os desenhos guardam com áreas importantes de desenvolvimento de pesquisas na instituição, como forma de elaborar um quadro mais compreensivo sobre esses documentos. Na outra vertente da pesquisa, procuramos problematizar o desenho científico como um documento iconográfico. À luz da arquivologia, articulando dados da pesquisa de caráter histórico sobre as funções desse documento no contexto institucional do IOC, os resultados deverão levar a uma proposta metodológica para tratamento desses registros, levando em conta as dimensões autorais, técnicas envolvidas, relações documentais entre a iconografia e os demais registros envolvidos no desenvolvimento da atividade de pesquisa entomológica, além da linguagem adequada para descrever seus conteúdos. Esses investimentos de pesquisa que o departamento tem se empenhado em realizar mostram a necessidade da existência, em paralelo às atividades técnicas de organização de arquivos, de atividades de pesquisa documental, pesquisa mesmo, propriamente arquivística, que não se confunde com pesquisa histórica. Os objetivos dessas pesquisas podem girar em torno do entendimento dos contextos de produção documental, podem dizer respeito a estudos de tipologia documental, podem estar vinculados ao estabelecimento de uma história de custódia consistente, dentre outros possíveis objetivos. O
que deve servir de diretriz ao estabelecimento dessas pesquisas, no entanto, é a maior qualificação do trabalho de arquivo e do trabalho com os arquivos. É importante, então, superarmos o caráter tecnicista que vem marcando, via de regra, a forma como construímos e como entendemos o trabalho arquivístico, em que pese a necessidade das balizas metodológicas, elas mesmas assentadas na teoria e também na prática da lida com os arquivos. Sabemos que o trabalho técnico dos arquivos, por não poder se realizar unicamente a partir de métodos e técnicas, não prescinde, na maioria dos casos, da atividade de pesquisa. Se as exigências atuais por uma maior e mais consistente presença de dados contextuais nos arquivos, de metadados sobre sua produção e consumo pelo produtor, sobre a sua guarda no tempo, sobre a trajetória arquivística que o conjunto teve, sobre os procedimentos a que foram submetidos pela instituição preservadora, são uma evidência do desenvolvimento do trabalho com arquivos de forma mais profissional. Então, essas informações, por sua vez, só podem ser obtidas por meio do investimento no conhecimento dos significados embutidos nos documentos e, consequentemente, no próprio arquivo. Já estou terminando. Essa dimensão de pesquisa documental se aplica perfeitamente às necessidades modernas de gestão de fotografias nato-digitais, em que pese suas características específicas documentais e a forma como são produzidas e armazenadas. Se fizermos uma comparação superficial com as fotografias analógicas, o que fica claro na lida com gestão de imagens digitais é que são as mesmas as necessidades de informação em relação ao documento. Há que se avaliar, há que se identificar conteúdo e contexto de produção, há que se classificar, há que se descrever e deverá ter uma indexação. O que muda fundamentalmente é a forma de preservação no tempo desses registros nato-digitais e a manutenção de sua integridade. Mas isso também se aplica ao material analógico, porém, sob outro paradigma. Finalizando, penso que jovens pesquisadores, jovens técnicos, arquivistas, documentalistas e historiadores ou outros que compõem a nossa maravilhosa fauna, encontrada nos arquivos, nas instituições de guarda de memória no Brasil e no mundo, podem e devem se envolver nos seus ambientes de trabalho a não só absorver o conhecimento que veio antes, na forma dos estudos teóricos e das experiências metodológicas, mas irem além, fazerem suas próprias e novas perguntas, questionarem sobre modos de fazer, levantarem problemas e hipóteses que possam ser desenvolvidos em pesquisas visando ter impacto na forma como guardamos, tratamos e disponibilizamos os nossos tesouros fotográficos. Muito obrigada.